Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Qual é o propósito das nossas reuniões? Nós estamos equivocados quando pensamos religiosamente e não entendemos a razão, o motivo das reuniões. E quando não entendemos, nós passamos a pensar ter a expectativa de algo espiritual que na realidade nada mais é do que uma reação de sentimento, de atitude, pensar no aspecto religioso e não naquilo que é de fato o propósito das nossas reuniões. Chamamos equivocadamente algumas de até mesmo de culto ao Senhor. E não é culto ao Senhor. Culto ao Senhor é outra coisa, outra realidade que Paulo, por exemplo, nos ensina na carta aos Romanos. E a gente precisa ter uma noção clara, pois culto a Deus se trata da nossa oferta em favor da vontade do Pai para que haja o realizar desta vontade por meio de nossas vidas como Cristo. Por isso, a transformação do entendimento é fundamental para a gente experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E o culto racional, o culto com entendimento, o culto que agrada a Deus, se traduz na oferta que fazemos dos nossos membros em favor da vontade de Deus, ou seja, o quanto nós nos oferecemos a Deus para cumprir e realizar a sua vontade e priorizamos isso. É isso que a gente precisa entender. Este é o culto. As reuniões têm outro propósito. Qual é o propósito da reunião? A edificação. É sim a oferta de alguns em favor de todos aqueles que estão ali para a edificação da igreja. Então, tudo o que fizermos nesta reunião deve ter o único propósito, a edificação daqueles que ainda são imaturos, para o crescimento espiritual, para o entendimento da vontade de Deus e para que vivam como filhos de Deus. Isto é o que Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala acerca das reuniões, da maneira como devemos reunir, o que devemos fazer, como devemos fazer, principalmente fazer com decência e ordem as coisas, mas com foco, a edificação, o crescimento, o amadurecimento. E ele nos instiga, na realidade, a buscar os dons que nos conduz a este processo de fazermos este papel de maneira que haja a edificação e o crescimento. Diz Paulo, lá em 1 Coríntios 14, versículo 26, que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Tudo seja feito para edificação. Simples assim. Podemos cantar? Sim, claro. O que devemos cantar? Que fala as Escrituras, ou seja, ela deve traduzir a vontade de Deus, traduzir quem é o nosso Deus, seu plano, sua vontade, sua graça revelada a nós. Falar do seu amor, da sua misericórdia e de quem somos nele. Isso que a gente precisa entender. Louvor, cantar, que fala de qualquer outra coisa, não tem nada de espiritual, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Se fala de nossos sentimentos, muito menos ainda. Nós precisamos entender isso. A letra deve traduzir edificação, ensino e que conduz as pessoas ao conhecimento de Deus. Se não traduz isso, não deve ser nem pensado em cantar, por mais excelente e por mais gostosa que seja a música. E aí, podemos falar em língua? Sim, pode falar em língua. Tem quem interprete? Se não tem, melhor não fazer isto. Pois isto é o que Paulo nos ensina, que fale consigo mesmo e com Deus. É isso que é importante entendermos. Falar em línguas não deve ser proibido, mas deve haver quem interprete, pois se não tiver, melhor não falar. E aí ele fala que também tem ensino que traga esse ensino, ou seja, profecia nada mais é do que ensinar, falar, traduzir a vontade de Deus. Tem revelação, que se fale também, que haja pessoas que julguem, porque não podem nada do que estamos fazendo pode contrariar aquilo que está nas Escrituras, deve expressar a Escritura, deve revelar a Escritura, deve manifestar as Escrituras. Se entendermos isso e caminharmos nessa direção, expressa nossa maturidade, nosso entendimento e revela a vontade de Deus.
que a gente possa caminhar nesta direção, caminhar naquilo que seja a vontade e o querer do Pai, que a gente possa fazer o que é bom para a edificação, para o crescimento do corpo e para a maturidade. Agora, se todos formos imaturos, certamente não cumpriremos nada disso, não faremos nada disso e acharemos que as reuniões é um culto a Deus e não é culto a Deus. É parte do processo do culto a Deus quando oferecemos nossas vidas para a edificação uns dos outros, que traga ensino relevante e que faça diferença na vida das pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.